nosso estudo o otorrino, doutor Everton Rosendo, ele que vai esclarecer um pouquinho para a gente a principal diferença entre essas duas doenças. Doutor Everton, muito bom dia e muito obrigado pela sua presença aqui no Geração Saúde. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os telespectadores. É uma honra para mim estar aqui, principalmente falar de um tema bastante pertinente, como é as rinites e as sinusites. Ok, doutor Everton, já começo perguntando, qual é a principal diferença entre a rinite e a sinusite, que elas acabam sendo meio que confundidas? Sim, é bem comum os pacientes chegarem nos nossos consultórios e realmente confundir uma coisa com a outra ou achar que é até a mesma coisa. Se a gente for por explicações médicas, a gente vai entrar em termos aqui que não vêm ao caso. Mas em termos práticos, quando a gente se fala em rinite, a gente pode ter as rinites que são a rinite as alérgicas e as não alérgicas, né? A rinite alérgica aí representa a maioria delas e é assim o problema que mais acomete a população. Quando a gente fala em rinite alérgica, a gente está falando de uma inflamação dos seios da face e do nariz, né? E isso vai gerar alguns sintomas que a gente pode falar posteriormente, não necessariamente numa infecção. Quando a gente fala em sinusite, que o termo mais correto aí seria rinocinusite, né? A gente fala mais direcionado para aquelas origens infecciosas. E aí são vários agentes, pode ser vírus, bactérias, os mais variados possíveis. Então, assim, em termos práticos, para se fazer entender melhor, a diferença seria basicamente essa. Agora, doutor Everton, assim, em relação aos sintomas, se eu tenho dor de cabeça, se eu tenho crises de espirro, pode ser uma indicação já da rinite ou da sinusite? Como é que funciona? Isso, é bem comum os pacientes chegarem nos nossos consultórios com essa queixa de dor de cabeça, que a gente chama de cefaleia, e vim achando que é uma sinusite, por exemplo, né? A rinite, ela não tem tanto essa implicação na cefaleia, na dor de cabeça, mas a sinusite sim. Embora não seja o principal sintoma, a gente tem como principais sintomas de uma sinusite, por exemplo, é o nariz entupido, a obstrução nasal, né, que a gente chama, a coriza, que é a produção de secreção em excesso, a tosse. Então, assim, a dor de cabeça ela não é o principal sintoma para você direcionar para um diagnóstico de sinusite, mas sim esses outros sintomas que eu falei, bem como também a história natural da doença que a gente chama, que, por exemplo, a sinusite, na maioria das vezes, ela vai ser uma complicação de um resfriado, ou que piorou no 5º dia, ou que permanece além do 10º com essas características de sintomas, de obstrução, de coriza, de tosse, de diminuir um pouco o cheiro das coisas, os odores. Então, são essas as características. Então, é bem comum o paciente chegar com essa queixa de cefaleia, de dor de cabeça, e a gente vai investigar, a pessoa tem outro tipo de dor de cabeça, tem uma enxaqueca, tem uma cefaleia tensional, tem outra característica que não é implicado pela sinusite. Certo. Como é que eu diferencio, então, esses sintomas? Quando é que eu tenho esses sintomas e é só uma alergia, ou é só um resfriado, por exemplo, ou é já a sinusite e a rinite? O que é que diferencia, assim? Porque os sintomas são bem parecidos. Isso. Quando você tem a rinite alérgica, você vai ter mais sintomas irritativos do nariz. Por exemplo, espirros, você vai ter o prurido, que a gente chama, que é a coceira no nariz. É muito comum também a pessoa que tem a alergia coçar o olho, coçar o ouvido. Fica com essa parte toda irritada. Né? Fica com essa parte toda irritada. Então, esses sintomas irritativos, eles são bem característicos da rinite e não da sinusite. E também tem a história de doença que a pessoa nos conta ao longo da vida, também nos ajuda muito. É bem comum a associação de rinite e asma, ou então rinite e dermatite atópica, né? Porque as doenças alérgicas, elas são interrelacionadas e elas se manifestam no corpo todo. Acontece que a alergia, quando ela se manifesta no nariz, se manifesta através de uma doença que a medicina chamou de rinite. Essa alergia, quando se manifesta no pulmão, vai ter crise de bronquite ou de asma, na pele de dermatite atópica. Então, a gente chama, em termos gerais, as doenças atópicas, né, que se manifestam em várias partes do corpo e em cada parte vai dar a sua sintomatologia e as suas características diferentes. Doutor Everton, existem tipos de sinusite, a sinusite aguda, a sinusite crônica, como é que uma evolui para a outra? Isso. Existe sim, existem as sinusites que são causadas por vírus, né? Existem as sinusites que são causadas por bactérias. Aí a gente engloba a maioria das sinusites. Em termos de tempo, a gente pode caracterizar em agudo ou em crônico. Agudas são aquelas que duram até 6 semanas e as crônicas são aquelas que perduram além de 6 semanas. Exatamente. Em relação, doutor, agora aos tratamentos, como é que é feito esse tratamento da sinusite hoje com o médico, aquele tratamento indicado pelo profissional otorrino? Isso. Em relação às sinusites, a gente tem que tratar de acordo com a causa.
As sinusites virais geralmente são medidas de suporte que a gente chama, que é bastante hidratação, a lavagem nasal com solução salina, antitérmicos ou analgésicos para passar a febre. É mais essas medidas gerais. Quando é de origem bacteriana, aí sim demanda o uso de antibióticos por períodos e os intervalos que têm de ser obedecidos. E aí a gente gosta de chamar um pouco de atenção que às vezes a população tende a não usar os antibióticos da forma adequada. É muito comum a partir do terceiro, quarto dia de doença, os sintomas já estarem quase que ausentes ou bastante atenuados e a pessoa descontinuar o uso do antibiótico, e aí é onde vem as complicações de gerar algumas resistências, dos sintomas voltarem, você necessitar cada vez mais de usar um antibiótico de um espectro às vezes mais avançado. Exatamente, isso é muito comum. As pessoas, já estou melhor. Acaba deixando o tratamento de lado, não toma aqueles dias indicados pelo médico, que realmente a consequência é essa que o Dr. Everton está falando. Dr. Everton, agora vamos falar de alguns tipos de tratamentos que as pessoas costumam fazer em casa. Por exemplo, a lavagem nasal, que a gente vê muito hoje em dia também na internet. Ela é recomendada? Realmente faz efeito? Se feita da maneira correta, claro, né? Sim, a lavagem nasal ela é muito recomendada por nós otorrinos, né, com a solução salina, a solução isotônica que a gente chama, que é aquela solução a 0,9%, é a solução que a gente mais usa para lavar os narizes, em frequências que variam de 6 a 8 vezes, 4, e a gente sempre gosta de ensinar nos consultórios como é que é feita essa lavagem, porque o paciente às vezes chega, doutor, já estou fazendo a lavagem, mas eu pergunto, e como você está fazendo? Porque é importante não só você passar a orientação para o paciente, mas ensinar para que ele use de forma correta. Se não usar de forma adequada, não vai ter o resultado e não vai ter a melhora da doença. Então, é bem frequente assim, as lavagens erradas, lavagens por mecanismos que não têm tanta potência. E a lavagem em si ela é muito importante, porque ela tira as secreções que por vezes estão acumuladas nas narinas, tira poluente, ácaro, fumaça, sujeiras que ficam acumuladas durante a respiração do dia nas nossas narinas, porque o nariz é o filtro do ar. E todo filtro acumula sujeira, acumula impureza. Enquanto mais a gente puder manter limpo esse filtro, a gente consegue diminuir a sintomatologia, principalmente daquelas pessoas que têm a alergia, né, que têm a rinite alérgica. A gente vê muito na internet, principalmente crianças, as próprias mães fazendo com aquela seringazinha. É daquele jeito mesmo, sendo com a solução indicada? Como é que funciona? Isso, a seringa é um dos mecanismos, inclusive o que eu acho mais efetivo para lavar as narinas. E é bem de fácil acesso e barateia bastante o custo, porque a gente sabe que a gente atende também a população que às vezes não tem um poder aquisitivo tão alto, que é importante você não só passar o remédio, mas além da pessoa usar o remédio da forma correta, a pessoa conseguir chegar até o remédio. Então, ela conseguir adquirir a medicação. Então, a lavagem nasal com seringa e soro é muito importante porque a pessoa consegue pegar na unidade básica de saúde, por exemplo, ou então conseguir por um baixo valor nas farmácias que vendem, toda farmácia vai vender uma seringa de 20 ml e um soro fisiológico. É uma das formas mais baratas e mais efetivas que tem de se lavar o nariz. Doutor, agora existe uma maneira correta? Porque eu, pelo menos, vendo as mães fazendo, eu fico um pouco assustada, né? Porque coloca assim, de repente sai tudo do outro lado. Mas existe, sei lá, de repente colocar no lugar errado, ir para outro lugar? Existe. Como é que acontece? A gente gosta muito também de ensinar no consultório a fazer essa lavagem nasal. A seringa ela tem que ser introduzida de forma horizontalizada na fossa nasal e discretamente apontando para a lateral do nariz. É muito comum as pessoas introduzirem ela vertical, achando que o nariz tem essa disposição. O nariz, a cavidade nasal, ela se aprofunda horizontalmente. Então, assim, a seringa tem que ser de forma horizontal e discretamente para a lateral, que se apontar para a parte central, vai bater no septo nasal. Aí tem chance de ter sensação dolorosa e às vezes até um pouco de sangramento, mas é coisa leve que a gente consegue resolver. Mas a forma mais correta é essa, a seringa horizontalizada e discretamente voltada para a lateral. Cabeça na posição neutra. Não precisa nem subir nem baixar a cabeça. Ok. Inalar ervas. Como é que acontece? Ajuda? É recomendado? Como é que acontece? É bem comum a população vir com as mais variadas terapias alternativas possível, né? Então, assim, o fato de inalar essas ervas, aí, chá de hortelã e de outras coisas mais,
a gente não consegue orientar do ponto de vista médico porque não tem uma comprovação científica e a gente não tem um respaldo científico nem jurídico para fazer isso. É bem comum as pessoas chegarem com isso, mas a gente não tem respaldo para prescrever isso e garantir uma melhora em relação a essa terapia alternativa. Então, muita gente faz em casa aquele tratamento mais caseiro. Algumas pessoas dizem que melhoram, né? Mas o doutor Everton já viu aí, já explicou um pouquinho pra gente. Outra coisa, doutor Everton, o brasileiro tem aquele hábito, muitas pessoas têm aquele hábito de usar aqueles descongestionantes nasais por muito tempo, várias vezes ao dia, né? Que dá aquele efeito do alívio, né? Porque o incômodo realmente é muito grande. O que o senhor diz pra gente em relação ao descongestionante? Esse é um problema crônico que chega nos nossos consultórios, as pessoas que gostam de usar aqueles sprays nasais, sprays ou gotas, né? Aí os nomes são os mais variados, a gente não vai falar aqui por causa das marcas. Mas assim, esses sprays eles dão um efeito momentâneo, realmente eles dão uma descongestionada momentaneamente, mas o uso crônico desses sprays, dessas gotas nasais, elas causam o que a gente chama de rebote, que é cada vez mais você vai necessitando de usar aquilo porque o nariz volta a um estado depois pior do que o que estava antes. Então ele não vai agir na origem do problema, como as medicações que são adequadas, que a gente consegue passar e orientar nos nossos consultórios. Ele não vai agir na origem do problema e ainda vai piorar a longo prazo. E vai deixar a pessoa viciada naquilo e não vai estar sendo tratada de forma adequada. Então o uso desses descongestionantes, ele é muito perigoso nesse sentido, porque a pessoa nunca vai tratar a doença, vai estar só ali fazendo um paliativo. E outra preocupação são os pacientes que têm hipertensão ou então alguma arritmia cardíaca, porque nessas gotas, nesses sprays descongestionantes nasais, eles têm substâncias que podem aumentar a pressão, que podem predispor a ter algumas complicações cardíacas e a pessoa está fazendo uso sem ter esse tipo de informação. Gente, então é um perigo, né? Fica aí o alerta para você que usa, conhece alguém que usa com muita frequência, né? Para evitar um pouquinho, procurar, assim, o tratamento adequado. Doutor Everton, agora em relação à cirurgia, quando já chega num caso, assim, que a rinite ou a sinusite já está no estágio mais crônico, quando é indicado a cirurgia, como é que é feita essa cirurgia? Em relação à rinite alérgica, ela é sempre de tratamento medicamentoso, né? A gente opta pelo tratamento cirúrgico quando o tratamento medicamentoso e tratamento de orientação não teve tanto efeito. Aqui eu quero só voltar um ponto antes, porque a gente tende, na atualidade, a querer usar o remédio como se fosse uma muleta para todos os nossos problemas. E a rinite alérgica, as medidas comportamentais, elas são tão importantes quanto a medicação. Como eu digo, por exemplo, não adianta você tomar o melhor antialérgico que tem, fazer o tratamento mais adequado, se você vai se expor novamente àquelas coisas que lhe dão crise. Então, realmente, quando o tratamento medicamentoso foi feito de forma adequada e as medidas comportamentais e os cornetos nasais, que o povo chama de cartucho, popularmente, ainda continuam aumentados, a gente intervém cirurgicamente para diminuir o tamanho desses cornetos. Ok, doutor Everton, para encerrar, o nosso clima, aqui em Mossoró principalmente é um clima muito quente, muito seco, ele favorece o aparecimento tanto da rinite como da sinusite? Como é que funciona? Mais as alterações climáticas, né? As alterações climáticas, a mudança do quente para o frio, do frio para o quente, isso que mais dá a responsividade das vias aéreas superiores e inferiores. Mas assim, os climas frios, eu acho que é onde tem as maiores manifestações, né? A região sul e sudeste onde tem as maiores manifestações das doenças alérgicas. Doutor Everton, quais são as dicas que o senhor passa aqui para o telespectador do Geração Saúde, da TV Terra do Sal, para se prevenir, né, dessas doenças, de não ter tantas crises, assim, tanto da rinite como da sinusite? Então, assim, as pessoas que têm a tendência, né, a característica genética a ter a rinite, o importante, antes mesmo do que fazer qualquer tratamento, é aquilo que eu falei, as medidas comportamentais. Então, se você tem qualquer manifestação de rinite, em termos genéricos, gerais, cada pessoa vai individualizar uma coisa que vai ter alergia. Mas em termos genéricos, é ter um mínimo de tapetes e cortina em casa. Se você tem a manifestação da doença, quando chega perto de animais que soltam pelo, tipo cães e gatos, é tentar manter distância, deixar esse animal fora de casa. Ter o mínimo de móvel possível no quarto, porque quanto mais móvel você tiver, mais você vai acumular poeira. Não espanar a casa, limpar sempre com pano úmido para não levantar partículas de suspensão no ar. Evitar contato com tabagismo, nem fumar, nem estar tão perto de pessoas que fumam. Então, em termos gerais, essas coisas já ajudam muito.
E coisas mais individuais, aí vai da consulta médica, que a gente vai identificar que é que a pessoa tem alergia e poder estar também não privando a pessoa de tantas liberdades, né? Tá tentando individualizar o tratamento e a orientação para cada um. Ok, doutor Everton, nós queremos agradecer a sua presença, seus esclarecimentos aqui no Geração Saúde. Muito obrigada. Eu que agradeço a participação e estou disponível para as próximas.